Olá, boa tarde a todos. Olha eu novamente aqui, conversa boa com a Ana Kretler. Boa tarde, toda a população que está nos ouvindo, aonde alcançar a nossa voz. E como eu prometi a vocês, hoje o convidado é mais do que especial. Está bem aí perto do Dia dos Namorados, né? E eu tinha que trazer aqui meu eterno namorado, Luiz Kretler, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa excelente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Precisa. Como é que você está? Conversar contigo sempre é muito bom. Gente, você não sabe da responsabilidade, né? Quem tem papo bom é ele, quem tem assunto bom é ele, e quem é cheio de conhecimento é ele. Mas nós sabemos que essa troca aqui, esse diálogo vai ser muito bom. E nós vamos começar a conversa contando para vocês, foi como nós nos conhecemos, como é que nós começamos essa história de amor, que hoje nós estamos casados há praticamente quase 34 anos. Conta você primeiro, como é que você me conheceu, meu lindo? Para ver se você não lembra, né? Primeiro você falou que eu tenho papo bom, tem papo bom mesmo, né? Para poder conquistar uma loura dessa aí não foi muito simples, entendeu? Estou falando para foi você meio que vai complicado. Na grande realidade, a namorava no Bom Jesus, eu tinha farmácia lá pelo Bom Jesus, e a gente comecei a andar por lá e o pessoal falou, rapaz, chegou uma loura bonita danada aí na cidade aí, vindo da Bahia. Na época parece que era de Minas que ela veio, entendeu? Eu falei, uai, a baiana bonita. Eu falei, uai, eu conheci essa baiana. Aí eu perguntei para a prima minha, Sandra, como é que eu faço para conhecer essa loura bonita que chegou aí? Eu falei, ela trabalha no Bamerindos. Aí eu falei, eu vou lá. Eu fui lá no Bamerindos, quando eu entrei no Bamerindos, aí eu falei, o quê? Aí eu, graças a Deus, sempre tive essa forma espontânea de conversar. Eu aproximei dele e eu falei para ele assim, posso ajudar em alguma coisa? Ele simplesmente olhou para mim e falou assim, não, o que eu queria eu já vi. Gente, você já pensou que cantada? Não foi assim? Foi desse jeito. Eu falei, o que eu queria já vi, entendeu? Aí... Foi embora, viu? Aí eu peguei e fui embora. Falei, rapaz, que mulher bonita, rapaz, esse negócio vai dar certo, ó. Aí dali comecei a ir por ali, mandar alguns recados para ela e tal, conversando, eu sempre do Bom Jesus nas farmácias. Aí um dia eu ofereci para ela uma carona para a escola, ela não quis de jeito nenhum. Não quis. Não vou não. Eu falei, então tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum não. Aí ia ter uma festa lá, me parece que era a festa da cidade. Aí eu não pude ir. Marquei para ela, marquei que queria. Aí eu não fui, né? Aí a Sandrinha ligou para mim e falou, rapaz, a loura ficou te esperando, entendeu? Tu não foi, pessoa, gente, entendeu? Esperando, ele não apareceu. Veio, entendeu? Eu falei, não, eu estava ocupado, tive que ir para Tucuruí e tal, não tive condições não tive condições nenhuma de ir aí. Mas diga para ela que eu estou chegando por aí, que dia que vai ter uma festa aí? Aí marcaram uma festa aí no Lanchonete Central. Lanchonete Central. Nós somos da época da Lanchonete Central, uma né? festona doida lá, entendeu? Eu nunca fui muito de festa, entendeu? Nem de beber também, eu nunca fui muito de beber, nem de estar muito em festa. Peguei, fui para a festa, cheguei lá, quem encontra? A loura. Falei, opa! Aí cheguei, sentei logo por perto, comecei a conversar com a Ana, com a família dela. Aí começamos a namorar, entendeu? Nós namoramos 3 anos, entendeu? Nós casamos em 1993, no dia 20 de março. Antigamente tudo era assim, tinha algumas coisas que eu achava muito lindo, né? Eu estava nessa festa assim, com a minha família toda, todos estavam. E ali o Luiz conheceu já a família toda. Aí meu pai já enfezou, que viu que tinha alguém interessado em mim, já quis ir embora. E levantou, e o Luiz foi comigo também, a pé, até lá em casa. Eu falei, eu vou também, a festa para mim. Já que vocês vão embora, a festa para mim acabou, né? A festa acabou, então eu tô indo junto. Aí fui, acompanhei, comecei conversando com ela, e aí começamos a namorar. Namoramos 3 anos, né, Ana? 3 anos, eu vou contar algo aqui para vocês que talvez eu não deveria contar, mas vou contar. Esse homem olhava para mim e falava assim, eu não sei, eu não sou homem de casamento. Aí eu sempre falava para ele, meu filho, eu sou mulher para casamento. Porque eu nunca pensei, eu sempre achei, vou namorar, vou casar, vou construir minha família. E volta e meia ele falava comigo essas palavras, sabe? Aí um belo dia eu enfezei, e aí eu falei para ele, se você não é homem de casamento, infelizmente você está namorando com a pessoa errada, porque eu sou mulher de casamento e vamos finalizar aqui. Não foi? Foi. Naquela época eu estava no auge da minha juventude, buscando conquistar algum patrimônio, correndo atrás, entendeu como é que é? Igual um louco trabalhando.
Naquela época ali eu atendia ali o governo federal em mais de 23 municípios distantes e mais de 100 unidades básicas de saúde, entendeu? Então ali eu trabalhava muito, eu passava meses fora de casa. Então eu me via numa situação para casar meio complicada naquela época. Não, eu tenho que construir algum patrimônio, até mesmo porque naquela época eu ainda não tinha muita poder aquisitivo, meu era muito pouco, entendeu? Então eu achava que eu tinha que trabalhar um pouco para mim conseguir alguma coisa, para mim ter condições de casar. Aí eu falava para ela, rapaz, eu não sou de casamento, não, aguenta as pontas, porque o negócio está meio brabo do meu lado, entendeu? Aí ela chegou um belo dia e falou, rapaz, eu sou mulher de casamento. Naquela época, o que aconteceu? O Bamerinos vai e fecha lá em Bom Jesus. Aí ela foi uma das únicas funcionárias que foi transferida para Marabá. Eu falei, rapaz, essa loura quer ir lá em Marabá. Longe. Quer ir lá em Marabá, no meio daquele monte de gavião lá, esse trem vai dar errado, entendeu? Esse trem vai dar errado, entendeu? Acaba perdendo essa loura. Aí o que aconteceu, né? Aí ela foi para casa de uma pessoa muito maravilhosa lá, que era o Gazinho, entendeu? É primo meu, nós somos primo primos. dela, ela ficava na casa deles lá. E aí eu ia direto para Marabá, encontrava com ela, a gente namorava. Aí um belo dia eu cheguei aqui, comecei com ela, falei, rapaz, ó, vamos casar. Entendeu? O meu pai, né, Luiz? Aí na grande realidade foi diferente. Como é que foi? Eu fiz assim, eu levei as alianças, pedi ela em casamento, ela aceitou e tal. Aí o que aconteceu? Eu falei, agora nós vamos conversar com teu pai. Aí eu botei ele dentro de um carro, entendeu? Aí eu falei para ele, seu Doro, o nome dele era Almerino, tinha apelido de Doro. Seu Doro, o senhor está convidado para o meu casamento, porque eu falava que eu ia casar dia 30 de fevereiro, né? Sempre eu falava que ia casar dia 30 de fevereiro. Aí eu falei para ele, você está convidado para o meu casamento. Como fevereiro não tem 30, nós vamos casar dia 26 de fevereiro, lembrando? Aí ele falou, não, não pode ser mais adiante, aí nós marcamos para 20 de março. Aí eu me lembro bem, marcamos o casamento para o dia 20 de março, ele foi se organizar, entendeu? E fazer os preparativos, ajeitar. Naquela época meu pai adoeceu, ele teve um problema muito grave de saúde, eu tive que sair com ele urgente para Teresina. Ele teve um problema, um quadro de isquemia mesentérica, quadro muito grave, ficou internado por muito tempo, passou um período longo de UTI. E aí foi chegando o próximo dia do casamento e eu ali acompanhando meu pai, né? Acompanhando meu pai, junto com a minha mãe ali, acompanhando meu pai, e a Ana tocando o barco também, organizando as coisas do casamento também, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí quando chegou assim, lá pro dia 17, 18, aí eu falei assim, olha, meu pai na hora que meu pai sair da UTI, dia 20, é o casamento, nós vamos lá em casa e volta. Foi, Ana. Aí meu Só pai... que o pai dele não saiu da UTI. Foi, exatamente. Aí eu fui em Marabá. Quando eu cheguei aqui, o pessoal estava todo mundo assim, sem saber se o casamento ia acontecer. Eu não ia, porque ou não iria acontecer, porque aquela situação que nós estávamos vivendo. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Não, o casamento vai acontecer sim. Eu me lembro muito bem que o casamento foi ali no Rotary Club Marabá, que é onde nós marcamos. Aí quando nós chegamos lá no Rotary Club, no dia 20, que era o dia do casamento, nós chegamos um pouco mais cedo, tinha tido uma festa no dia anterior. O pessoal todo achou que nós iríamos cancelar o casamento. E todo mundo achou que a gente ia adiar, né? Mudar para outra data e tal. Aí não teve aquela organização, não organizou. Aí eu e ela fomos limpar o ambiente, clube, né? Aí chamamos varrer, limpar e tal, botar cadeira. E foi um casamento muito simples mesmo. Para ter uma ideia, não teve... Nem a marcha nupcial. Marcha nupcial não teve, não. Teve um som do Leandro Leonardo, entendeu? Um negócio mais ou menos assim, não foi, Ana? Não tinha nenhuma música para tocar nenhum. lá. Aí eles improvisaram e colocaram a música lá. Isso, exatamente. Então foi um casamento assim muito simples. Inclusive eu falei, olha pessoal, não vai ter festa, não vai ter nada, entendeu como é que é? Eu vou casar. Em seguida eu tô indo para Teresina, entendeu? Agora imagine vocês, nós casando, naquela expectativa ali, como é que está o pai dele, sem saber o que estava acontecendo lá em Teresina. Foi assim, um momento assim de muita alegria, mas um momento assim também de estar pensando e chegar a pensar coisas negativas. Já pensou se chegou a notícia que seu pai faleceu? É algo assim muito... Foi uma prova mesmo para nós, mas graças a Deus nós casamos. Aí nós viajamos, eu costumo dizer que a lua de mel meio do Luiz foi praticamente na porta de uma UTI.
Nós já fomos direto para Teresina, fomos lá ficar com o pai dele e graças a Deus que depois de algum tempo o pai dele sai dessa situação. Foi depois de alguns anos que ele falece, né, Luiz? Foi. Eu costumo dizer o seguinte, entendeu? Que o casamento, quando eu vou em todos os casamentos, quando eu sou padrinho, testemunho, alguma coisa de casamento, é uma coisa que eu falo para o casal, entendeu? Que o glamour do casamento não é o mais importante. O importante é o pós-casamento, é como é que você vai viver, como é que você vai levar a tua vida ali com tua esposa, entendeu? Vejo casamentos aí extremamente elegantes, extremamente organizados, bonito, festa de arromba e depois acaba que não dá certo. Não é a festa do casamento que vai impulsionar o casamento. É muito interessante, é um momento importante na vida do casal, que é o dia do casamento. Isso é lógico, não resta a menor dúvida, entendeu? É uma coisa determinada por Deus, que é o casamento, a criação da família, mas eu vejo que não é a festa em si que vai fazer a diferença, entendeu? Que a nossa, por exemplo, foi muito humilde, graças a Deus. A gente vive muito bem, muito feliz, graças a Deus. Nós estamos aproveitando também, que esse é o último programa do mês de maio, né? Para falar também sobre isso, sobre a constituição de família, falar sobre o Dia dos Namorados que está aí, mas falar de algo tão importante que é a família, que esse mês de maio nós falamos sobre família o tempo todo, inclusive tem um dia só dedicado à família, para falar sobre a questão que é algo que Deus deixou, que Deus constituiu, algo tão lindo, e nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes querem deturpar a família, mas relatando essa história minha e o do Luiz aqui, é para dizer que desde o início, bem do início, mas o Luiz já tivemos muitos problemas. Problemas que nós criamos? Não. Problema que as circunstâncias foi passando e acontecendo. Problema de doença, nós não tínhamos culpa, mas nós superamos esse e superamos muitos outros. Então, gente, nós estamos aqui como cristãos que somos. Eu sempre fui muito temente a Deus, uma pessoa que sempre, não estou aqui falando placa de igreja, eu estou falando do amor a Jesus Cristo. Eu sempre tive um amor incondicional para o nosso Jesus, porque Ele morreu na cruz para salvar a mim e você. E eu entendo que tudo que está na Bíblia é o que está certo. É simplesmente viver na palavra de Deus que é o que está certo. E nós acreditamos muito nessa questão, essa instituição chamada família. Aí nós casamos e começamos, né, Luiz? Para mim não foi fácil, gente. Eu vim morar em Rondônia do Pará, continuei trabalhando no Palmeirenses. Luiz viajava muito, muito. Eu não tinha costume de ficar sozinha, eu não tinha costume de ficar longe da minha família, mas eu comecei essa lida, sempre pregando. Eu sempre acreditei. Eu me lembro bem que eu sumia rio abaixo ali, né, Ana? Pegava ali aquela região ali do Amazonas, do Rio Amazonas ali, naquela região de Óbidos, Ariximiná, Lenquer, Breves, tudo ali, ó. Eu passava de 2 meses fora, tinha vez, entendeu? 2 meses viajando, entendeu? Era muito difícil, naquela época, era muito difícil, as coisas era muito complicado, entendeu? Não tinha tanta estrada, não tinha tanta condução para você seguir de uma cidade para outra, entendeu? Então você tinha que conviver com aquilo ali. E eu vivia ali vendendo meus produtos, entendeu? Eu tinha uma distribuidora de medicamento, material médico hospitalar, e eu atendi o governo federal e prefeitura. Trabalhei muito, graças a Deus, Deus me honrou, fez com que eu criasse um bom patrimônio. Agora, o que é mais importante que eu acho, entendeu, é a questão da família. A família é uma coisa que, na grande realidade, quando a coisa aperta, a família ela se une, entendeu? Então, o que acontece? A coisa aperta, a família está sempre por perto para poder ajudar, para colaborar. E eu vejo aí, muitas vezes, a deturpação da questão da família no dia a dia. Gente, pelo amor de Deus, o casamento é uma coisa sagrada, é uma coisa que, para constituir uma família, o primeiro ato é o casamento. Então, isso é extremamente importante. Você vê hoje aí, as pessoas de uma hora para outra resolvem simplesmente se juntar, morar junto, entendeu? Não dá muito valor à questão do casamento. O casamento é uma coisa instituída por Deus, entendeu? Então, o que acontece? É muito importante. Então, eu mais a Ana, nós casamos graças a Deus, muito bem, tivemos vários problemas durante o nosso casamento, durante a nossa vida de casado até hoje, entendeu? Problemas de saúde principalmente, mas superamos todos. Temos uma ideia, eu mais a Ana, dificilmente a gente tem alguma discussão,
alguma coisa que venha ofender um ao outro. Uma coisa que nós temos é o seguinte, né, Ana? Nós não deixamos amanhecer o dia sem que a gente resolva qualquer contratempo que aconteça, muito pelo contrário, a gente senta, conversa, resolve, entendeu? A Ana, a pessoa é muito fácil de lidar, eu sou um pouco mais difícil, sou um pouco mais... A Ana tem o coração do tamanho do mundo, costumo dizer que a Ana tem o coração do tamanho do mundo. Eu sou mais assim pela razão, pela... entendeu? Mas tem que ser, né? Eu acho que tinha que ser, né? Ponderou aí os dois, eu acho que por isso que dá certo. E aí muitas vezes o que acontece? O pessoal vai procurar a Ana que ela resolve, entendeu? Aí o que acontece? Procura a Ana. Então o que acontece? Que ela tem um coração mais, ela tem essa disponibilidade, ela tem essa facilidade de ajudar as pessoas, ela tem essa facilidade de estar colaborando. Eu acho muito importante isso aí nela. Isso é da família dela, a família dela toda desse jeito, gosta muito de ajudar, de colaborar, entendeu? Eu não sei por que eu vivi muito só. Aí o que aconteceu? A vida me deixou muito duro, muitas coisas. Eu comecei a ver que as dificuldades foram me deixando mais áspero, entendeu? Então muitas vezes eu sou muito pela razão. Não, entendeu? Costumo dizer que a primeira resposta sempre não. Depois eu posso até refletir e dizer não, vamos resolver isso aqui, vai ser sim. Entendeu? Mas eu costumo dizer que eu prefiro ficar vermelho de vergonha por dizer um não do que ficar roxo de raiva por ter dado um sim e esse sim criar um grande problema, entendeu? Então eu prefiro ser desse jeito. Agora a Ana não, a Ana tem o coração do tamanho do mundo. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Tem hora que eu falo com Deus, Senhor, que Tu venha me testificar o que eu posso fazer para ajudar, o que eu não posso fazer, que eu sei que tem muitas pessoas que você tenta ajudar e naquele momento talvez você até vai atrapalhar a vida dele para de uma forma ou de outra, ele continuar fazendo aquilo que está deixando ele no comodismo, entendeu? Aí o Luiz é mais de dar a vara, eu sou mais de ser mais impulsionário e já chego e dou um peixe, né, Luiz? Aí ele fala sempre, minha filha, bora dar a vara? Mas a gente vai se moldando todos os dias. E eu sou de uma família, gente, muito humilde, eu sou de uma família humilde, mas o pessoal assim, um pessoal muito amoroso, um pessoal muito assim, se eu estiver aqui, meu irmão me ligar e falar assim, Ana, eu estou precisando, seja o que for, eu estou lá. Da mesma coisa, se eu ligar para eles e falar, por favor, eu preciso de vocês aqui agora comigo, eles estão junto. O que minha mãe e meu pai deixou de mais ensinamento para mim, para minha família, foi isso. Foi esse amor que a minha família tem um com o outro. Eu e meus irmãos, nós não aceitamos. Eu sei que nós somos 5 irmãos, tem outra irmã também, meu pai teve fora do casamento, a minha irmã também amada, a Alicia, né? Somos 6 irmãos. Eu aprendi muito a amar um ao outro. Nós podemos até ver defeito dos nossos irmãos. Nós podemos até fazer algum comentário que nós não gostamos, mas nós não saímos jamais na rua para falar mal de um irmão. Seja qual for o motivo, nós sabemos resolver os problemas em casa. Agora eu vejo e sei que é muito feio, mas existe família que dentre si tece comentários negativos sobre o irmão, sobre a irmã. Isso não é legal, gente. Deus construiu família para que vocês vivam e vivam com harmonia, vivem assim em paz, vivam com alegria e com muito amor. Fica aí meu conselho. Nós estamos vivendo esse mês da família, já estamos véspera do Dia dos Namorados. Para você que está querendo constituir família, entenda que você tem que ter muita paciência, porque o amor se constrói assim, com muita paciência também. Vamos dar um time aqui, que já voltamos, né, Gleison? Aqui é tudo na marra. Assista, jogue, trabalhe e conecte tudo sem travar. Planos de até 1 GB de internet 100% fibra, roteador Wi-Fi grátis e instalação gratuita. Assine já, 94992323001, Avenida Marechal Rondon, 1077, Centro Rondon do Pará. RQNet, provedor de internet. Rondon do Pará faz 44 anos e aqui o futuro não é promessa, o futuro é agora.
Eu tenho orgulho de ser rondonense. Terra de gente trabalhadora, feliz e cheia de esperança. Aqui tem mais oportunidade. Investimentos na saúde, educação e infraestrutura estão transformando a cidade. 44 anos de história e o melhor ainda está por vir. Rondon do Pará. O futuro é agora. Vem aí, dia 14 de junho, um show de prêmios em comemoração aos 15 anos da Mídia 7. Compre já sua cartela ao preço de R$10. Serão sorteados R$5.000 em dinheiro. Primeiro prêmio, R$1.500. Segundo prêmio, mais R$1.500. E no terceiro e último prêmio, R$2.000. Realização Sintrac Marb. O sorteio será ao vivo pela TV Mídia 7, canal 9.1 e no YouTube TV Mídia 7. Postos de venda autorizados. Rádio Rondon FM. Sindicato Sintrac Marb na 1º de maio e com vendedores autorizados. Organização Gleison Souza. Cuidar das pessoas é a nossa maior prioridade. Agora temos atendimento digno perto de casa. 100% das unidades básicas foram reformadas e ampliadas. Contratação de médicos especialistas e clínicos gerais para as UBS. Estamos com a melhor estrutura e o melhor atendimento. E o Hospital Municipal está prestes a ser entregue. Mais cuidado, mais saúde. O futuro é agora. Olha eu de novo aqui, gente, com meu esposo, meu namorado também, né? Estamos aqui batendo esse papo. Estamos querendo mostrar para vocês que nossa trajetória de vida, né, Luiz? Quando eu falo que a gente teve várias dificuldades, foram dificuldades grandes, não foram dificuldades pequenas, não. Para ter uma ideia, nós casamos no dia 20 de março de 93, né? Aí o que aconteceu? Quando foi no mês de julho de 94, meu pai veio a óbito, entendeu? Aí passei por uma situação complicada e tal, entendeu? Aí o que aconteceu? Quando foi em 97, nós tivemos uma tragédia muito grande na nossa família. Nós já tínhamos uma filha, essa filha ela ia fazer uns 3 anos, né, Ana? Isso, ia fazer uns 3 anos. Entendeu? E a Ana estava gestante no 8º mês de gestação de outra menina, que o nome dela era Ana Lu. E nós sofremos um acidente indo para Brasília, nós estávamos indo para Brasília, eu estava indo resolver algumas coisas em Brasília, e indo de carro, nós resolvemos ir de carro, deu até mesmo para a gente poder ir passando, e estava eu, a Ana, a Luana e o Berlino nesse carro. Aí aconteceu, uma carreta fechou a gente, nós capotamos o carro e nós perdemos as nossas 2 filhas. Ainda eu perdi o braço, foi dessa vez que eu perdi o braço que eu fiquei deficiente, entendeu? Passei 46 dias em coma, muito ruim. A Ana, ela perfurou a bexiga, esmagou a ureter, esmagou o rim, esmagou o fígado, teve hemorragia interna, a bebê que estava no ventre veio a óbito. Então foi uma coisa assim, um rebuliço total, assim, nessa pequena família que estava iniciando, entendeu?
aquela pequena família que estava iniciando, ela deu uma sacudida violenta. Aí o que aconteceu? Aí passei muito tempo internado, a Ana também muito tempo, fiquei muito tempo ali no hospital de base em Brasília. Aí teve uma amputação no meu braço. Eu fui saber que minhas filhas tinham falecido depois que eu acordei, entendeu? Aí no ato do acidente, eu não, apesar que eu não fiquei desacordado, eu não percebi que elas tinham falecido, não sabia. Aí a Ana foi me visitar. Eu não acreditava que a Ana tinha sobrevivido, né, Ana? Eu pedi para que a Ana fosse me visitar. Ela foi me visitar. Quando eu olhei, estava deitado, entendeu? Imobilizada assim na cama. Aí quando eu olhei para ela, assim, ela estava pálida, entendeu? Eu falei assim, aí princesa, tudo bem? Aí eu olhei que ela estava sem a barriga. Eu falei, a neném nasceu? Aí ela chegou e falou assim, não, ela infelizmente ela faleceu. Aí eu falei, e a Luana? Ela falou, também não está mais conosco. Que para mim foi assim, uma coisa assim, uma pancada muito violenta, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Teres uma ideia, meu acidente foi tão sério que eu abri o externo, entendeu? Perfurei os pulmões. Muito sério. Eu falei para ela, aí eu fiquei olhando para ela e falei, você quer saber de uma coisa? Tu também não está bem não, pode procurar um médico que você não está bem, não foi, Ana? Gente, nessa época o Luiz estava internado, hospitalizado, e eu ficava na casa do nosso saudoso fera, do Olavo Rocha. Ele era deputado federal na época. Nós ficávamos lá, eu e a família do Luiz ficávamos lá. Eu fui lá visitar o Luiz, aí ele falou para mim, vai procurar a se cuidar que você não está bem. Aí eu voltei novamente para o hospital, aí fizeram outros exames em mim, tinha deixado o resto de placenta em mim. Porque minha cirurgia também foi uma cirurgia de emergência, né? Que eu tinha dado hemorragia interna. Aí fizeram, depois, aí eu tive que fazer outro procedimento para tirar o resto de placenta, fiz uma curetagem. Foi assim, gente, foi uma luta assim para sobreviver. Mas eu sei que todo momento, todo instante, Deus estava conosco. E eu sempre falava, Senhor, me dê força. Todo mundo que passa por uma situação dessa, que vive um luto, sabe que não é fácil, gente. Não adianta romantizar. Faz tantos anos, mas quando a gente conta, quando fala de tudo isso, é como se triscasse lá na ferida. Mas eu queria dizer para vocês que essa ferida hoje, ela tem uma cicatriz, porque foi Deus que fez, foi Deus que me deu e suavizou tudo isso que nós vivemos. Mas o Luiz, com tudo isso, nós somos muito unidos. Eu acho que devido a tanta coisa que nós já vivemos, que nós já vivenciamos, que nos tornou mais unidos ainda. Eu costumo dizer que na minha vida eu fiquei pouco tempo longe do Luiz, pouco tempo. Nós ficamos longe quando ele trabalhava fora, que ele precisava viajar por baixo Amazonas. Aí nós vivemos longe. Mas depois que ele se estabilizou novamente aqui em Rondon, poucas vezes nós ficamos só divididos assim, um para lá e outro para cá. Foi agora recente, né? Que ano passado, que ele foi acometido de uma doença muito séria também, que nós vamos relatar para vocês. Prefiro que ele mesmo fala. Eu me lembro bem, só sobre o acidente aqui, é muito fácil quando você ainda tem força, você tem força para estar lutando, entendeu? O difícil é quando acaba as forças e você tem que continuar ali lutando pela vida, correndo atrás para poder você sobreviver. Não foi fácil, entendeu? Voltamos para Rondon, naquela época, de novo, só eu e a Ana. Aí nem para a mesma casa nós não quisemos voltar mais, por causa da lembrança da nossa filha, né, Ana? E a moça que trabalhava conosco, que cuidava da Luana, também voltou com a gente. Não quis voltar com ela. Voltou e ficou 2 meses. Aí pegou e foi embora também, não dá certo não e tal, entendeu? Aí tudo bem, aí ficamos por ali, recomeçando a nossa vida de novo. Aí a Ana engravidou, teve a Gemima, né, Gemima? Teve a Gemima. Teve a Gemima. Quando eu engravidei, gente, foi algo assim extraordinário. Foi o doutor José que deu a notícia, eu me lembro disso. Eu estava um dia orando lá ali no antigo cinema, nós estávamos orando, e o nosso amigo saudoso, o pastor Eduardo, ele olhou assim para mim, eu nem imaginava, gente, tinha tão pouco tempo esse acidente, e ele olhou assim para mim e falou assim, vai fazer um exame e você está grávida. Eu falei, grávida como? Tudo organizado, tudo certinho. Ele falou, faça o exame, você está grávida. Aí nós fizemos, foi lá no doutor Zezé, né? Foi, aí estava grávida minha irmã, me lembro bem que ela ajoelhou, agradeceu a Deus.
ali naquele momento, entendeu? Rondon todos parece que engravidou junto comigo, viu, gente? Foi algo extraordinário, não foi, Luiz? Foi muito interessante. Como a população foi assim, se comoveu com aquela situação, entendeu? Aproveitar aqui para agradecer. Toda vez que eu falo, eu tenho que agradecer essa população que nos acolheu. Eu sempre falo, nos momentos mais fáceis da minha vida, eu vivi aqui. Nos mais alegres, eu vivi aqui. Mas nos mais tristes também, foi aqui que eu vivi e que nós fomos acolhidos, né, Luiz? Muito, graças a Deus, a população de Rondon, eu só tenho a agradecer a toda a população de Rondon, que sempre nos acolheu muito bem. Aí o que aconteceu? Aí nasceu a Gemima, nós tínhamos problema de compatibilidade sanguínea, ela nasceu bem ectéricazinha, mas graças a Deus deu tudo certinho, entendeu? Aí o que aconteceu? A Ana engravida de novo, né, Ana? De novo. Engravidou Tive de 4 novo. gravidez, gente. Aí o que aconteceu? No 7º mês de gestação, ela deu um problema de hidropisia fetal. O bebê que estava na barriga dela começou a inchar, entendeu? Reter líquido. Aí o que aconteceu? Precisou de fazer uma transfusão de sangue intrauterina. Porque na época do acidente, por a gente ter fatores sanguíneos diferentes, o que aconteceu? Tinha que tomar uma vacina e a Ana não tomou, entendeu? Porque naquela agonia lá, ninguém imaginava isso. Aí o que aconteceu? Quando a Ana engravidou pela essa última vez, que deu esse problema de hidropisia fetal, ele teve que fazer a transfusão intraútero e a criança também não suportou, não sobreviveu, né, Ana? Aí Deus levou mais um. Teve um outro parto de um natimorto, entendeu? A criança veio a óbito. Aí nós tivemos o Daniel, né? O Daniel foi do coração. Daniel, para nós, é uma felicidade muito grande, uma gratidão muito grande a Deus por ter o direito e as condições de cuidar dele, entendeu? De estar aqui com a gente até hoje, entendeu? E é nosso filho amado, como a Gemima. Graças a Deus por isso. E é incrível nessa trajetória de casados que mais nós temos, quantas pessoas já passaram pela nossa vida que chegou na adolescência e nós criamos e hoje está casada, tem filhos, como a Regina lá no Piauí, né? Tem uma turma que passou. Nós estamos aí cuidando, sabe? Nós estamos cuidando. Aí eu falo, Deus é lindo mesmo. Nós tivemos essas percas não, que era de Deus, só Ele podia levar, Ele levou, né? Mas volta e meia, mas o Luiz tem esse carinho de cuidar das pessoas e graças a Deus tem dado certo, como quantos adolescentes já foram morar lá em casa, já saíram adultos, casados, hoje, como a Regina eu estou falando, já é mãe de filhos. Então eu fico muito feliz, porque Deus... Outra coisa também que eu fico muito feliz, Ana, é de ter ajudado muita gente a se formar, né? Isso. Ajudamos muita gente a se formar. Temos aí muito doutor, muito advogado, muito médico, entendeu? Que a gente teve uma participação muito grande, entendeu? Ali ajudando, entendeu? Isso aí tudo, gente, é a construção da família. A família ela tem que estar muito unida e tem propósitos na família que tem que ser igual. Tem propósitos que você tem que pensar igual. Eu não sou igual ao Luiz, com certeza não. Eu e o Luiz, nós temos as nossas diferenças, temos sim algumas desavenças, sim, mas muito tranquilas, muito respeitosas para ser resolvidas. Mas tem propósitos que nós temos iguais, graças a Deus. Quando eu chego assim, Luiz, vamos levar essa pessoa para morar conosco, trabalhar conosco, ele é o primeiro que abraça a causa, vamos. E nessa história aí tem um monte que liga quase todos os dias, fala, benção mãe, benção pai. E aí nós vamos criando uma família que não é sanguínea, mas é uma família que Deus nos deu. E eu tenho o maior prazer, que trabalha conosco, que eu vi crescer, que eu vi estudar, que eu vi trabalhar assim conosco, que hoje está vivendo com seus próprios pés, construindo a sua família. Então isso é muito gratificante. E a nossa família tem histórias lindas, né, Luiz? Exatamente. E eu prego muito, para que você possa fazer isso, você tem que ter uma família estruturada, entendeu? Uma família desestruturada não consegue tomar essas atitudes, não consegue. Se você não consegue estruturar a tua família, como é que você vai ter condições de ajudar alguém? Você não vai ter condições de estar ali colaborando com alguém. Agora, a coisa que eu acho mais importante na família é você colocar a tua família no altar de Deus. Na grande realidade, quem segura a base da família é a igreja, entendeu? A igreja é a base da família. Se você
você começa a buscar a igreja, entendeu como é que é? Você vai vendo que ali é a base da família, entendeu? Nos caminhos do Senhor, buscando todo dia a palavra de Deus, aprendendo cada dia mais sobre os valores da família através da Bíblia. Nós fizemos agora recentemente, né, no Método CIS, uma coisa muito interessante para a gente, entendeu? Como família, e que prega muito, muito mesmo para a família, muito. Para mim, a coisa mais importante é você ter uma família estruturada. Eu amo a minha esposa, entendeu? Graças a Deus, a gente vive muito bem, amo os meus filhos, todos dois, e as pessoas que convivem com a gente também, o que a gente pode fazer para poder estar ali ajudando, colaborando, né, Ana? Nós estamos sempre à disposição. E eu vejo assim, que uma família, primeiramente Deus, não existe outra base para você firmar a sua família a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para tudo. Tem muita gente que fala que criar filho não existe um rótulo, não existe um manual, não existe uma receita. Pois eu falo para vocês que existe sim. A principal receita para você criar um filho está na palavra de Deus. O manual é a Bíblia, né, Ana? O manual é a Bíblia. O manual é a Bíblia. Ali está, ensina teu filho o caminho onde deve andar. E o caminho que ele deve andar é o caminho que leva ele a Deus. Inclusive eu tenho até algo assim que eu costumo conversar muito, falo, meu Deus, criar filho realmente não é fácil. Porque Deus, quando te entrega um filho, Ele te entrega perfeito, Ele te entrega uma criança que Ele mesmo assegura. Deixai vir a minhas criancinhas, é dela o reino do céu. Ele te entregou um ser perfeito. E aí, como é que você vai devolver seu filho para Deus? Tem que ser firmado na palavra, tem que ser firmado na oração, tem que ser firmado nos teus exemplos. Teus exemplos como pai, como mãe, como filho que você é também, tudo vai refletir na criação dos teus filhos. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que o mundão está aí e ensina muitas coisas ruins, ensina coisas boas, mas ensina muitas coisas ruins e que às vezes, a maioria das vezes, você tem que realmente chamar na responsabilidade de falar, por mais que você está convivendo aí nesse mundo, você não é do mundo, você é criado para Deus. Inclusive o mundão aí fala, eu crio o meu filho para o mundo. Não, o meu filho, o filho nosso, que a partir de hoje que você for falar, você fale sempre, o seu filho é criado para Deus, não é para o mundo. Que o mundo, a palavra de Deus fala, já és do maligno. E nós temos que criar o nosso filho para Deus. Ele te entregou um ser perfeito. Você não vai devolver perfeito jamais, mas devolva com ensinamento, com princípios cristãos, que com certeza vai dar certo. Não é isso? É isso mesmo. Se me perguntar como é que faz para poder vocês viverem 33 anos casados, assim, entendeu? Nessa felicidade toda, e realmente nessa felicidade toda, nessa tranquilidade toda, vive muito bem, entendeu? Graças a Deus. É muito simples, é só você ouvir, entendeu? Quando o dia que eu estou meio brabo, né, ela baixa a guarda, entendeu como é que é? Escuta, e no dia que ela está braba, eu vou e baixo a guarda e escuto, entendeu? E depois que aquilo ali tudo passa, a gente conversa e tenta resolver aquilo ali, como é que foi que aconteceu, por que aquilo ali aconteceu. E a gente vai quebrando esses probleminhas, né? Rompendo essas barreiras e vivendo muito bem. Nós vivemos no mundo para viver feliz, para viver com alegria, para viver... Outra coisa também que é muito importante, vou deixar um recado para os casais, olha, quer viver muito tempo casado? É muito simples. Aonde a sua esposa, onde você for, que você não puder levar a tua esposa, não vá. E aonde a tua esposa for também, que você não puder ir também, é interessante que ela não vá, entendeu? Porque isso aí é que acaba muito casamento, entendeu? Acaba muito casamento, é essa desunião. Já que vocês resolveram casar, já que o casal resolveu casar, viver junto, é viver em união, entendeu? É viver ali na comunhão e viver em união. Por exemplo, dificilmente, eu acho que o tempo que a Ana passou mais longe de mim foi essa época agora que eu tive esse problema de saúde, né, Ana? Tive um problema grave de saúde agora, passei muito tempo internado. Acho que foi de nós, desses 33 anos, foi o tempo que nós passamos mais tempo longe um do outro, que ela revezava com o Daniel. O Daniel ia para lá e ela vinha para cá. Então ela passava alguns dias por aqui para poder cuidando das coisas, né? Enquanto eu estava ali em São Paulo, internado. Mas, se você quer viver bem com tua esposa, procura fazer como? Procura andar com ela,
ande com ela, mostre para ela, deixa ela participar da tua vida, deixa ela participar dos teus negócios, de como é que você conduz as coisas, de como é que você... Outra coisa também, a mulher, eu falo sempre com a Ana, né? A mulher é mais inteligente do que o homem. Isso não resta a menor dúvida, entendeu? Mulherada, ele sempre fala isso mesmo, que nós somos mais inteligentes que os homens. A mulher tem um senso de percepção, de perceber, um senso de analisar, um senso de verificar que uma situação é problemática. Por exemplo, é uma coisa simples. Por exemplo, no trânsito, eu fico aborrecida por alguma coisa, né? A pessoa tem uma mão para dirigir, é um pouco mais difícil. Na hora ela me chama a atenção. Não briga com ninguém não reclama não fala nada não. Então o que acontece? Então o senso de percepção da mulher, sem sombra de dúvida, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. A mulher está ali amamentando uma criança, está mexendo no arroz, ainda está conversando no telefone e ainda está fazendo umas 3 ou 4 coisas a mais. O homem não, o homem só consegue fazer. Então o que acontece? Então você tem que entender e você tem que saber que a mulher ela é mais sensível do que o homem. Também, além dela ser mais inteligente, mais tudo, mas ela é mais sensível. Ela é mais sensível do que o homem. Verdade, até mesmo porque tem a questão hormonal, né, Lu? Tem a questão hormonal, cientificamente é provável que nós temos mais, as nossas emoções às vezes são mais afloradas, nós temos TPM, nós temos menopausa, sabemos que o homem tem andropausa, mas é muito menor. Tudo os hormonais nossos nos faz mais sensíveis. Mas também nós temos que nos colocar também como mulheres sábias, que a palavra de Deus fala mulher sábia. O que é mulher sábia? Que eu entendo, sabe? A mulher sábia, eu não gosto de mentira, jamais, principalmente com meu esposo. Por quê? Isso é uma forma de confiança. Tudo que você for fazer, por mais que você vê que talvez ele não vai concordar naquele momento, eu conheço mulheres que pega o cartão do marido, agora eu vou fazer as compras, e faz compra, e deixa o marido endividado e tudo. Não, mas o Luiz, a gente tem esse diálogo, a gente tem essa conversa, posso comprar isso, posso fazer isso, porque é interessante, porque é uma família, é um coletivo, não é só você tem que pensar como é que ele está, também como é que está a parte financeira, e eu e o Luiz, nós temos talvez muitos acham que um problema, para nós foi solução, né? Eu não trabalhava com ele, mas depois nós decidimos trabalhar juntos. Imagine você trabalhar junto com o teu esposo o dia todo. Não é fácil. Nós temos as nossas divergências durante o dia, mas eu costumo dizer para ele, na hora que bate o portão, né, Lu? Acabou a divergência. Não. Eu acho que as questões comerciais ficam dentro da empresa, entendeu como é que é? E tá chegando aí o Dia dos Namorados. Tem a tua esposa com uma namorada tua. Seja um pouquinho romântico, dê um presente para ela, seja o que for. Compre o que for, mais leve, entendeu como é que é? Quantas vezes você já falou para tua esposa, minha filha, eu te amo? É interessante falar. Isso aí, o homem muitas vezes tem essa dificuldade de falar, entendeu? Ou perdoar, de dar uma palavra de carinho, entendeu? O homem é mais assim, a mulher não. E a mulher também, muitas vezes, tem mulher também que é bruta, viu? Tem mulher, eu já vi mulher também valente, entendeu como é que é? Mulher que é terrível. Mulher que se o homem baixar a guarda, ela passa por cima do camarada. Então isso não é legal. Eu acho que os direitos eles são bem iguais. Agora, o respeito, lembre-se bem que o esposo, ele é o alicerce, ele é a pessoa que comanda ali a casa, entendeu como é que é? Não significa que a mulher, ela tem que ser ali humilhada, não. Ela tem que ser uma submissão onde há um diálogo, entendeu? Não vamos fazer isso, porque nós não podemos por causa disso aqui, entendeu? Diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher sábia é aquela que aconselha o marido, não faça isso. Tem mulher que não, tem mulher que vai e atiça o marido para poder fazer uma loucura. Não, tem que ir lá resolver isso lá mesmo, tem que pegar isso aí e resolver de qualquer jeito, entendeu? Então o que acontece? Isso não é sabedoria. E outra coisa também, o casamento, ele é muito importante. E você tem que conduzir ele com tranquilidade, com sabedoria e paciência. Outra coisa também que eu falo sobre a questão da criação de filhos, gente. Eu sei que eu estou falando aí, muita gente está nos ouvindo. Eu queria falar para vocês, o filho é importante, o filho é muito importante. Eu acho lindo ser mãe, não tem dádiva maior do que ser mãe. Mas eu quero que vocês entendam também, saber dosar o amor de pai e filho.
Porque no final vai acabar vocês dois juntos novamente. O filho vai embora, a filha vai embora, porque é mais do que lógico, eles vão construir a família deles, e aí vai ficar vocês dois juntos. Então saiba dosar essa questão do amor e do espaço que cada um ocupa na vida de cada um. Porque para depois você... tem casais que só andam brigando porque quer que a educação do filho seja de um jeito, o outro quer que seja de outra forma, e acaba brigando, e não é assim. A criação do filho também tem que ser pautada também na palavra de Deus, pautada com muito conhecimento, e que vocês tenham um bom senso de entender que a criação só vai dar certo se vocês tiverem como um acordo e se unir para criar o filho de vocês, e entender que brevemente eles vão viajar e vocês vão construir vocês dois de novo, ficar no cantinho de vocês só, não é, Lu? Exatamente. Inclusive tem esse ditado aí que diz que é um pai é por 10 filhos, um filho e 10 filhos não é para um pai, não sei o que e tal. Sabe por que acontece isso? É porque cada filho também, ele vai conduzir a vida dele. Ele vai ser adulto e vai ter a vida dele para ele poder conduzir, para ele poder resolver, vai ter a esposa dele, os filhos dele, a preocupação dele já vai ser com os filhos dele, entendeu como é que é? Então isso é o segmento da família, entendeu? Isso é o segmento da família. É a coisa mais interessante, olha, a Bíblia diz lá que crescer e multiplicar. Já pensou a pessoa que você casou, você teve um filho e tal, como nós temos 2 filhos, entendeu? Nós estamos deixando a nossa prole, nós estamos deixando aqui a nossa genealogia, entendeu como é que é? Já pensou você passar por essa terra e não deixar nada, não deixar nenhum legado, entendeu? É uma coisa meio complicada, entendeu? Então é importante que você construa família, é importante que você tenha filhos, é importante que você eduque filhos, é importante que você busque a Deus para que isso aconteça. Verdade, gente, família é algo divino, mas nós temos que estar sempre na presença de Deus, não deixando essas influências mundanas chegar até nosso lar, porque nós estamos vivendo, gente, sim, uma inversão de valores muito grande. Inclusive eu conversando lá em casa, eu gosto muito de diálogo mesmo, a gente dialoga muito. E o meu filho às vezes sorri de mim quando eu falo como é que era a criação antiga, como é que é hoje. Aí ele gosta muito de falar assim: mamãe, as coisas mudaram. Inclusive, Gleice, eu quero depois ter uma Bíblia aqui, sabe? Aí eu falo assim: meu filho, o mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou e nunca vai mudar. E é nessa palavra que eu vou pautar até meu último dia de vida. Então eu fico aqui esse conselho para vocês, pai. O mundo pode estar mudado, o mundo pode estar invertido, mas a palavra de Deus não mudou. Os ensinamentos vão continuar. E siga, aquele é o manual para você criar uma família feliz, para você criar um lar de paz. Não é isso, Luiz? É verdade. Lá em casa, graças a Deus, entendeu? A Gemima, ela está em São Paulo, né? Fazendo a residência de oftalmologia, ela já é médica. Lá, e eu me lembro bem que ela formou em Teresina e passou da residência para São Paulo. Na época eu fiquei assim, entendeu? Pensando, meu Deus do céu, outra estrutura em São Paulo e tal, que a gente já tinha uma estrutura boa em Teresina, apartamento, tudo lá organizado, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí depois eu fui entender o que foi. Quando eu adoeci, eu pude entender por que a Gemima estava ali em São Paulo. Porque eu iria ter esse problema de saúde, entendeu como é que é? E a pessoa que me deu muito apoio lá também foi a minha filha, como médica, entendeu? Me apoiou muito, eu agradeço muito ela. Entendeu? Meu filho, Daniel, também me apoiou muito. Graças a Deus, esteve sempre ali comigo, entendeu como é que é? Logicamente a Ana, né? Mas é muito importante. Outra pessoa também que eu admirei muito, que eu fiquei impressionado, foi com a Deise, né, Ana? É a sobrinha dele, deu um apoio. A Deise, uma pessoa maravilhosa, o Marcelo ali, entendeu? Naquele período que meu eu passei primo, ali, pessoa maravilhosa. Uma vez eu ouvi uma frase, Luiz, que fala mais ou menos assim, que Deus muda o itinerário porque Ele sabe o que vem lá na frente. A nossa filha, quando Deus mudou esse itinerário dele, essa rota dela, é porque Ele sabia que ia acontecer tudo isso. Inclusive, no segundo dia que nós estávamos lá no hospital, ela sentou lá na cadeira, ela falou: mamãe, eu tinha que vir mesmo para São Paulo. E nós entendemos, Deus é o Deus da providência. Na grande realidade, né, como eu estava falando aqui, ó, foi a Deise, foi o Marcelo, foi as pessoas aí, foi o Daniel, foi a Gemima, foi você, foram outras pessoas também, mas na grande realidade, as pessoas que apoiaram, que estiveram junto, é quem? Família.
entendeu? A família, ela é extremamente importante, entendeu? Porque no momento desse aí, você tem aquele apoio, você tem aquela segurança da família, entendeu? Eu costumo também dizer para Luiz sempre, sabe? Gleice está aqui a ponta. Falta 5 minutos, é, Gleice? Aqui é tudo na base do manual. Gleice levanta a mão e fala. E nós vamos aprendendo, né, Gleice? Graças a Deus nós estamos tranquilos. A gente vai conversando. Quem conversa é nós. E eu estava falando sobre o quê, Luiz? Sobre a sua situação, né? Conta mais um pouquinho dessa situação, Luiz. Talvez muita gente não saiba. Ah, tá. Como é que começou, o que aconteceu, que nós vamos parar em Foi São uma Paulo, coisa que eu muito moro no quase São simples. Paulo. Foi muito simples e até interessante. Eu estava um belo dia em casa, entendeu? E percebi uma dorzinha na virilha e eu percebi que tinha uma hérnia. Por incrível que pareça, até minha filha estava lá, eu pedi para ela poder olhar, ela falou, é uma hérnia. Aí eu falei, eu vou operar essa hérnia logo, enquanto eu estou novo, ainda novo, né? Estou novo ainda, vou operar logo essa hérnia para poder resolver esse problema. Que é uma hérnia inguinal, uma hérnia muito simples, uma cirurgia muito simples. Eu fiz em Imperatriz essa cirurgia. Depois dessa cirurgia, depois de uns 3 dias, eu comecei a perder o apetite e comecei a perder peso, muito peso. E eu fiquei meio... Nossa, essa cirurgia aconteceu uma coisa dessa. Aí o que aconteceu? Eu voltei no médico, logo em seguida, ele falou, não, tem muito pouco tempo da cirurgia. Aí o que aconteceu, né? Aí vim embora para casa de novo e aqui comecei a passar mal, não me senti bem, senti dores na barriga. Aí voltei no médico de novo. Ele falou, não, aí passou a medicação, um probióticozinho para mim tomar. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que não tem nada sério não, tudo bem. Aí, um belo dia eu estava em Bom Jesus, eu comecei a passar muito mal mesmo, lá no Bom Jesus. Com muita náusea, vontade de fazer vômito. Aí eu liguei para minha filha, ela falou, vai para o hospital, urgente, para ver o que está acontecendo. Não é normal isso aí. Aí tudo bem. Aí fui lá, o médico olhou, passou um outro antibiótico, eu fiquei tomando antibiótico, mas não fiquei legal. Aí nós fomos para Palmas, né, Ana? Palmas. E na viagem de Palmas, a Ana comprou uma passagem para São Paulo, que inclusive eu não estava nem sabendo dessa viagem para São Paulo. E aí eu fui para São Paulo e lá eu fui fazer uma consulta lá no Einstein. Na grande realidade, nós fomos para um hospital, né, lá em São Paulo, em Santo André. Fui lá, fiz uma consulta com o médico examinou e falou também que não estava tudo normal. Não, está normal e tal. Aí quando a minha filha chegou, ela falou, não, isso não está normal não, não é normal, você vai em 300 médicos aqui, mas não vão descobrir o que você tem. Aí nós fomos para o Einstein, a Ana tinha marcado uma consulta com o Dr. Israel no Einstein, chegou lá, o médico me examinou, olhou e tal, aí ele pediu uma ultrassom, fez uma ultrassom, e ele falou, rapaz, tem um líquido na tua barriga, nós temos que ver o que é isso, parece que não é sangue não, entendeu? Aí ele fez uma punção, tirou 28 ml de secreção da minha barriga, entendeu? E ali começou toda uma situação. O que aconteceu? Mandou esse material para o laboratório para fazer uma cultura, um antibiograma, para saber o que estava causando aquela infecção. E aí não saía o resultado. E aí eles botaram um dreno, né? E nesse dreno ele ficava recolhendo a secreção o tempo inteiro e eu media e mandava para ele. Eu fui para casa, dia sim, dia não, eu ia lá e ele passava a ultrassom para saber se estava formando secreção em algum outro lugar na barriga. Aí um belo dia ele resolveu, depois dos 3 dias, ele resolveu fazer uma tomografia, né, Ana, com contraste pelo dreno. Aí ele colocou o contraste no dreno, quando ele empurrou o contraste no dreno, ele falou, rapaz, teu intestino está perfurado. Eu falei, é brincadeira, naquela hora ali eu levei um susto, meu intestino está perfurado, ele falou, está perfurado. Aí agora você tem que internar, não tem jeito mais de... Já não é com a gente, entendeu? Aí chamou um médico, uma colega dele que é gastro também, aí me mandou para um outro hospital, para o alemão Oswaldo Cruz, e lá me internaram, aí saiu o resultado da cultura, uma bactéria cresceu. Bactéria hospitalar, ele pegou. E era uma bactéria hospitalar, uma microbactéria rara e extremamente resistente. E aí não saiu o resultado do antibiograma, não saía. Com alguns dias eu perguntei para o médico infectologista que estava comigo, doutor, esse resultado do antibiograma não sai porque vocês não conseguiram nenhum antibiótico que mata essa bactéria ainda?
Aí ele chegou e falou, não conseguimos. Eu falei, então, doutor, eu estou fadado à morte, porque eu estou com a bactéria entendeu? E ela não tem nenhum antibiótico que mata ela, então como é que eu vou sobreviver desse jeito, com o intestino perfurado desse jeito, entendeu? Aí eles cortaram a minha alimentação, cortaram a alimentação e água. Eles colocaram um equipamento, um pique, entendeu? Eu alimentava pela veia e também todos os líquidos também eram pela veia. E aí eu passei 15 dias sem comer e sem beber, entendeu? Tudo alimentação parenteral. Aí o que aconteceu? Nesse período aí, eles perceberam, levaram de novo para tomografia, mesmo com o trânsito intestinal interrompido, não tinha fechado a fístula, né, Ana? Quando voltou, ele falou, não fechou. Aí o que aconteceu, né? Aí eu fiquei internado um bom tempo, entendeu? Aí eles fizeram um coquetel de antibióticos, extremamente difícil de encontrar, muito antibiótico, eu tomava 5 antibióticos de uma vez. Teve várias pessoas me visitando lá, teve a Lucilânge, o doutor José Henrique teve me visitando, teve o Gerson, várias pessoas da Madeira. Sobrinha do doutor Amorim, né? A filha do doutor Amorim. Várias pessoas estiveram lá. Só agradecer, né, Luiz? Me visitando, graças a Deus, entendeu? E eu ali esperando de Deus uma resposta. E veio, né, Luiz? E veio uma resposta, entendeu? Com esses antibióticos, a bactéria ela diminuiu e aí eles fizeram uma cirurgia para poder tampar a fístula, para poder fechar. Aí abriu toda. Quando fez 6 meses que nós estávamos em São Paulo, né, Luiz? Foi o dia que o Luiz recebeu alta para vir embora. Foi 6 meses eu passei lá. Foi 13 de junho e eu cheguei em Rondon no dia 13 de dezembro. Entendeu? 13 de dezembro. Eu tenho certeza que todos vocês que conhecem o Luiz devem estar vendo a pele dele assim um pouquinho escura, não é sol não, viu, pessoal? Mais vermelhinha. É as medicações que ele toma. As medicações que eu tomo. Eu mudei a cor. Entendeu? Eu mudei a cor, fiquei um pouco mais moreno, mais escuro, entendeu? Essa cor ela vai voltar ao normal, entendeu? Mas é da medicação. Então, graças a Deus, eu agradeço toda a população de Rondon, todas as igrejas que oraram por mim. Não foi fácil, passei um período muito longo, e esse período que eu fiquei em São Paulo, no hospital, eu fiquei em isolamento, eu só ficava no apartamento, entendeu? Onde só tinha um banheiro e uma janela. Entendeu? Eu não saía para lugar nenhum. Eu não podia andar no hospital, não podia sair para o pátio do hospital, não podia sair para lugar nenhum, porque eu tinha uma bactéria, que era uma bactéria resistente e rara, entendeu? Então, no hospital eu fiquei em isolamento o período inteiro, o tempo inteiro, entendeu? Aí eu não tinha, meu apetite completamente acabou, o olfato mudou, o paladar mudou, com esses antibióticos muito fortes e também muito caro, entendeu? Caríssimo. Inclusive teve uma medicação, que é a tal de linezolida, foi muito difícil encontrar, muito difícil mesmo, entendeu? Mas Deus, ele tem me honrado. E eu agradeço a todos que oraram por mim. Eu sei que várias igrejas oraram por mim, várias igrejas, vários irmãos oraram por mim. Aí do Abel Figueiredo, eu recebia muita mensagem, recebia muita oração, graças a Deus. Deus, ele permitiu que eu voltasse para Rondon. Com 3 meses que eu estava lá, eu imaginei que eu não voltaria mais aqui, entendeu? Que é muito tempo num hospital internado. Eu emagreci bastante, graças a Deus já engordei uns 15, né? Apetite como voltou. Bem que é uma beleza agora, estou comendo que é uma beleza, entendeu? Graças a Deus. Mas eu emagreci muito, senti muito lá, entendeu? Fiquei muito... Não tinha comida para mim que servia. Outra coisa também, eu tinha muita náusea por causa dos antibióticos. Eu ficava nada no meu estômago, nada, o tempo inteiro. Pude entender como uma mulher gestante sofre, viu? Pelo amor de Deus, é um sofrimento. Eu passava o dia inteiro com náusea, Eu tomava todos os medicamentos que tem para náusea, eu tomava, o tempo inteiro. Não tinha negócio de horário, não. Era o tempo inteiro. Esperava negócio de 6 horas, 5 horas, 4 horas, não. Acabava um e ia outro. Foi desse jeito, foi uma luta. Não foi difícil, a gente fala assim, 6 meses, né? Parece pouco tempo.
Mas imagina 6 meses de hospital, em hospital, para você ver que situação é, aguardando resultado de exames, aguardando resultado de culturas, é muito difícil. Mas... Minha sobrinha que falava assim, né? Rapaz, você não pode vir em hospital, ou você vem em hospital, você fica muito tempo. Porque quando eu tive um acidente do braço, eu passei praticamente 6 meses também internado. Aí foi dessa vez agora mais 6 meses, já pensou? Passei 1 ano da minha vida internado no hospital, já pensou uma coisa dessa? Uma loura bonita dessa aí, entendeu como é que é? Já pensou? Meu Deus, já passei 1 ano da minha vida, quando eu fui, esse dia eu estava fazendo a conta, eu falei, rapaz, eu passei 1 ano da minha vida. Mas nesses momentos que a gente vive, né, Luiz, que a gente passa, a gente começa a valorizar as pequenas coisas da vida, né? Mas é verdade, inclusive um banho, viu, pessoal? Tem um banho. Camarada que não gosta de tomar banho, ele não tem uma ideia. Uma conversa boa, né, Luiz? É, uma conversa boa, um bate-papo, uma boa comida, entendeu como é que é? Isso. É você sentar com uma pessoa e conversar um papo bom, é você poder ir na igreja, entendeu como é que é? Tranquilo, você saber que você não pode ir para lugar nenhum, estar ali preso dentro de uma sala. E um bom banho é muito bom. Eu tinha, por exemplo, vários drenos, né, Ana? Então, dreno curativo, não podia molhar. Para mim tomar banho era a maior dificuldade do mundo, porque eu não podia molhar, entendeu? Então eu passei esse período inteiro para tomar banho, era um verdadeiro batalhão de gente, entendeu como é que é, ajeitando para poder não molhar aqueles drenos, aqueles curativos, aquelas coisas tudo ali, porque para não piorar a situação, né? É isso aí, Luiz, nós relatamos aí uma parte da nossa história, né? Se nós for falar os detalhes, vai demorar muito mais, nosso tempo não é muito longo, mas eu queria mesmo que você desse um conselho aí, em especial para a família, né? Esse é o mês da família, mês de maio, já vem aí o Dia dos Namorados, que é quando começa para constituir uma família. Deixa um conselho aí para os casais, para quem está te ouvindo neste momento. A primeira coisa que eu digo, se você quer namorar, para casar, procure a tua namorada em lugares onde tem pessoas do teu perfil, pessoas que também querem casar. A maioria dos casamentos não dão certo porque os lugares que são feitos namoros, os casamentos, são lugares extremamente diferentes, entendeu? A pessoa, você vai procurar uma menina para poder casar, você não vou querer destratar nada, nem dizer que lugar está errado ou não, mas muitas vezes é uma pessoa que não tem muito compromisso, entendeu? Não está muito preocupada, não tem muita... Ou então o rapaz também, o camarada que vive de festa em festa, que vive de bebedeira em bebedeira, entendeu? Isso é muito difícil dar certo. É muito difícil dar certo. Então as mulheres e os homens que querem casar, procure pessoas do seu nível, do seu ecossistema, entendeu como é que é? Eu costumo dizer assim, do seu ecossistema, porque a possibilidade de dar certo é muito maior. A começa a olhar a família da pessoa, se a família da pessoa é uma família estruturada, porque a pior coisa do mundo é você entrar numa família desestruturada, uma família onde só tem briga, confusão, entendeu como é que é? E você vai com toda a sua calma, você entra no meio daquela confusão ali, entendeu? Então você tem que observar esses detalhes. Outra coisa, resolveu casar, procure namorar, procure conhecer o rapaz ou conhecer a moça. Depois que casou, você tem que entender que aquilo ali, casamento é para sempre. É até que a morte o separe. E acabou. Então você lembre-se de uma coisa, procure acertar, procure fazer uma coisa assertiva. Para você fazer uma coisa assertiva, você tem que analisar, pensar muito bem e buscar nos lugares certos. Não adianta, olha, tem até uma coisa que fala de amor de carnaval, né? Parece que é isso, né? Namoro de carnaval, não sei como é que é. Dificilmente isso aí dá certo, entendeu como é que é? Esse tipo de casamento que é arrumado desse jeito aí, dificilmente ele dá certo. Por que não dá certo? Porque as pessoas, os pensamentos são bem diferentes. São muito diferentes. Então é difícil esse negócio desse vai e dar certo. Outra coisa também que eu acho assim, uma coisa assim, que muitas vezes eu fico olhando na igreja, muitas vezes o esposo é evangélico, entendeu? Está na igreja, ou é católico, vai ali na igreja, entendeu como é que é? Está ali na igreja se congregando, entendeu? Na igreja evangélica, na católica, e a esposa não vai, não vou não, tem que
cuidar não sei de que aqui, tem que fazer a comida, tem que ser mais o quê, entendeu como é que é? E acaba não indo, entendeu? Eu acho que a possibilidade de sair dar certo é muito difícil, então tem que haver essa comunhão, tem que haver esse entendimento. O casamento, para ele dar certo, tem que haver todo esse entendimento, entendeu? E acima de tudo, tem que haver amor. Você tem que amar a sua esposa, você tem que amar ela, você tem que gostar dela, você tem que ter prazer de estar junto dela, entendeu? Porque se você está o tempo inteiro querendo sair de casa para não ficar em casa, é porque você não gosta de ficar ali, entendeu como é que é? Então você tem que ter amor pela tua esposa, você tem que ter o prazer de estar com ela, levar ela para onde você vai, viajar com ela. Aí eu pergunto para você que é casado, quantas vezes você saiu com a tua esposa e chamou ela para poder fazer uma viagem, seja onde for? Pode ser ali no Marabá, no shopping. Uma fazenda, né, Luiz? Uma fazenda. Banho de rio. Um banho de rio, que seja, um banho de rio que seja, entendeu como é que é? Comer uma galinha caipira, um peixe na casa de um amigo que seja ligado a você, entendeu como é que é? Quantas vezes você já fez isso? Agora eu lhe garanto para você que muitos casamentos que não dão certo é os esposos ou as esposas que desaparecem do mundo no final de semana, entendeu? Que vai aparecer depois no domingo à noite. Aí, sinceramente, a possibilidade de sair dar certo é muito difícil, entendeu? É muito complicado. E tem que entender, né, Luiz? A partir do momento que você casa, você faz parte de outro time, você é casado, tá bom? O compromisso é outro, a responsabilidade é outra. Então você não pode casar e querer ter uma vida de solteiro. Não, você já está casado. Então você deve satisfação à sua esposa, à sua família. Isso tudo é muito importante. E se você é casado, vá para a roda dos casados. Não adianta um casado da roda dos solteiros, que é danado para dar errado, entendeu? A possibilidade é grande. A possibilidade de dar errado é muito grande, entendeu? Até mesmo porque vai chegar um desavisado e vai achar que a mulher não é casada, ou a mulher vai achar que o cara não é casado, e pode dar uma coisa, um probleminha, entendeu? Então, fique na tua turma, vai para o seu time. Agora você passou para o time de cá, você é casado, passa para o time de cá, bora tocar para cá. É isso aí, já podemos finalizar, né, Grace? Grace está que dá sinal, gente. Mas nós vamos finalizar e eu queria dizer que, independente dele ser o meu marido, o meu esposo, eu admiro como ser humano, como homem que é, como um ser humano diferente. O Luiz é um homem assim, ele nasceu para constituir família. Ele falava no início que não queria casar, mas hoje eu vejo que o Luiz, ele é um pai exemplar, é um filho exemplar e é um esposo maravilhoso, viu? Se fosse para começar a trajetória de novo, olha eu aqui de novo. Aí, tá vendo? Que Pega da minha mão, olha eu aqui de novo, né? Opa! Deus abençoe para todas as famílias, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o casamento de vocês e não desista da família de vocês. É isso, Luiz? Amém. Eu queria dizer também sobre a Ana, né? A Ana é uma pessoa maravilhosa, do coração do tamanho do mundo. Se fosse para começar tudo de novo, começaria contigo também, princesa. Amém. Tá bom? Forte abraço.